Nós, no vídeo passado, falamos um pouco sobre o Armagedon e hoje nós queremos completar um pouco mais sobre esse assunto, falando de outras passagens bíblicas que relatam dessa mesma época, dessa mesma profecia. Estou aqui novamente com o meu irmão Jefferson para nós comentarmos alguns outros dados interessantes na Palavra de Deus. Então pedimos que todos possam pegar suas Bíblias, suas Escrituras, para que juntos possamos ler tudo o que for falado aqui, que seja confirmado apenas à base da Palavra de Deus. Então não deixe de ser bereano, e sempre confirmar aquilo que falamos nas Escrituras. Paz contigo, irmão Jefferson, e hoje vamos falar alguns detalhes a mais sobre a guerra do Deus Todo-Poderoso, a guerra do Armagedon. Amém, irmão Samuel, paz seja convosco, nobres irmãos, nobres ouvintes da Palavra de Deus, vocês que nos acompanham aqui neste canal, sejam todos bem-vindos, que possam fazer o melhor proveito das Santas Escrituras. Estamos aqui com vocês para analisarmos mais a Palavra de Deus e juntamente nós aprendermos juntos aquilo que Deus tem revelado nas suas santas palavras, as Escrituras Sagradas. Então, para nós falarmos hoje sobre Armagedon, é muito importante falar de uma nação, o qual ela está muito no centro também dessa profecia, qual a Bíblia relata como Gog. Então, nós vamos falar aqui um pouco de Gog, e vamos ler o capítulo 39 do profeta Ezequiel, e do verso 1 ao verso 17. Então, peço a todos que acompanhem a leitura que eu vou fazer aqui agora, e ouçam com detalhes o que a palavra de Deus diz sobre Gog, e sobre a guerra do Armagedon. Então está escrito assim: Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize: Assim diz o Senhor Deus, eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe de chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltear, e te porei 6 anzóis, e te farei subir das bandas do norte, e te trarei aos montes de Israel, e tirarei do teu arco a tua mão, e tua mão esquerda, e farei cair tuas flechas sobre a tua mão direita. Nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, e as aves de toda a asa, e os animais do campo te darei por pasto. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor. E enviarei um fogo sobre Magog e os que habitam seguro nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecido meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Eis que é vindo e se cumprirá, diz o Senhor Deus. Este é o dia de que tenho falado. E os habitantes das cidades de Israel sairão, e totalmente queimarão as armas, e os escudos, e as rodelas, e os arcos, e as flechas. E com os bastões de mão e com as lanças farão fogo tudo isso por 7 anos. E não trarão lenha do campo, nem cortarão dos bosques, mas como as armas acenderão fogo, e roubarão aos que roubaram, e despojarão aos que despojaram, assim diz o Senhor. E sucederá que naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos que passam ao oriente do mar. E se espantarão os que por ali passarem, e ali sepultarão Gog e toda a sua multidão, e lhe chamarão o vale da multidão de Gog. A casa de Israel os enterrará por 7 meses para purificar a terra. Sim, todo o povo da terra os enterrará, e será para eles memorável o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Jeová. E serão separados homens que incessantemente passarão pela terra, para que sepultem os que estiverem ficados sobre a face da terra, para purificarem durante 7 meses durará este trabalho. E os que passarem pela terra a atravessarão, e vendo algum osso de um homem, levantará o pé um sinal, até que os enterradores o enterrem no vale da multidão de Gog. E também o nome da cidade será Ramoná. Assim purificarão a terra. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, diz às aves de toda espécie e de todos os animais do campo: Ajuntai-vos e vinde toda parte para o meu sacrifício, que eu sacrifiquei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel, e comei a carne e bebei o sangue. Então aqui, caros ouvintes, irmão Jefferson traz ricos detalhes do que vai ser essa guerra, citando algumas nações. Então, para iniciar, irmão Jefferson, nós sabemos hoje que Gog se trata da atual Rússia. Isso porque, pela história, nós não vamos detalhar muito,
Mas nós pegamos o povo de Gog, descendente de Jafé, durante toda a história mundial, qual até a grande muralha da China, né, era conhecida como a muralha de Gog, porque essa nação tentava proteger a sua terra, né, desses povos, e futuramente esses povos se estabeleceram lá na região onde é a atual Rússia, esses povos que eram conhecidos como Gog, né, descendência de Gog, e hoje nós conhecemos como a Rússia. Então eles estão estabelecidos lá e se tornaram uma grande nação, correto, irmão Jefferson? Irmão Samuel, vamos fazer aqui uma breve abordagem sobre a história da Rússia, não vamos nos alongar muito. A Rússia ali, ela nasceu sendo um protetorado de Kiev, ela recebia proteção do que hoje é a Ucrânia. Nasceu lá a chamada Terra de Rus, tinha lá sua grande cidade cercada entre os rios pelos moscovitas, pelos povos de Moscou. Então aí nós vemos que Mesec é representada ali por Moscou e Tubal é por Tobolsk. As cidades ainda existem hoje, Mesec, Moscou e Tubal, Tobolsk. Então se os irmãos aí quiserem irem para as pesquisas e analisarem a história da Rússia, é muito fantástica a história desta nação. É uma nação que se levantará nos últimos dias, não por sua vontade própria, como as Escrituras falou aqui, onde o irmão Samuel leu, mas ela será puxada por 6 anzóis. Então serão ali 6 povos que manteram a Rússia nas suas dependências ali, quando a Rússia estava ali se falindo depois da decadência da União Soviética ali. Esses 6 povos manteram a Rússia ali, comprando seus armamentos bélicos, com dinheiro. Então, quando esses 6 povos ali se levantarem contra Israel, a Rússia, ali a terra de Rus, ela será puxada por 6 anzóis, Gog e Magog. Então ali virá o seu líder, o líder da terra de Gog, ele trará o seu povo ali, trará os seus exércitos contra Israel. Então, o restante da profecia, a gente até convida que os irmãos, os leitores da Bíblia, da Palavra de Deus, eles possam notar muitas passagens aqui, ó. Enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguro nas ilhas saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel. Então Israel será uníssono somente no nome do Senhor. Israel buscará sempre adorar o nome do Senhor. Nestes dias, irmão Samuel, esse povo uníssono, ele se juntará no nome do Senhor, como eles têm tentado fazer por muitos anos, mas como haverá essa grande guerra, essa grande perturbação contra esse povo, o povo de Israel, eles se juntarão no nome do Senhor. Importante aqui nós falar, ó, este dia é o dia que tenho falado, e os habitantes das cidades de Israel sairão totalmente e queimarão as armas, os escudos, as rodelas, os arcos, com as flechas, com os bastões em mão, com as lanças, farão fogo com tudo isso por 7 anos. Então, hoje, a segunda maior nação com armamentos bélicos, a segunda maior nação que oferece armamentos aos povos ali que são inimigos de Israel é a Rússia. Então, naquela época em que a China lá fez o muro para separação, eles não tinham paz entre eles, entre os habitantes de Gog e os que acompanhavam a dinastia de Shin. Então é muito importante ver que naqueles dias essa era a separação. Então o irmão Samuel usou aqui a muralha de Gog como uma referência histórica. Hoje China e Rússia se dão muito bem. China, Rússia, Coreia do Norte. Então muitos se ajuntarão contra Israel.
Então virão todos esses povos, porque eles fazem treinamentos militares juntos, eles dividem sua tecnologia, eles têm negócios multimilionários entre eles com essas coisas. Então a gente tem notado ultimamente que as nações estão se armando cada dia mais. Então nós veremos aqui muito breve o que são essas armas. Israel também tem essas armas, e como esse povo de Gog ali, que virá lá do norte, a última cidade, a última capital, olhando no mapa lá, é Moscou, lá para o norte. Então eles virão contra Israel. Então é muito importante que por 7 anos eles queimarão. Então eles desfarão todas as armas aqui, porque o profeta falou usando as palavras da sua época, mas por 7 anos os judeus queimarão ali, fundirão todas as armas daqueles que vão vir contra Israel. E por 7 meses enterrará os ossos daqueles que morreram nessa guerra. E os que passam pela terra atravessarão, vendo alguém o osso de um homem, lhe levantará o pé, um sinal, até que os enterradores o enterrem no vale da multidão de Gog. Então, ali Deus entrará no juízo com Gog e fará desse povo um povo ali esquecido. E o interessante, irmão Jefferson, que você comentou aí, né, sobre essas nações, o poderio das nações, né, qual a Rússia sustenta, né, quimicamente falando, é que justamente essas nações que estão em volta de Israel, né, e essas que querem tomar aquela região, principalmente da Palestina, que as veem por direito, né, como herança, e qual não se dão com Israel até os dias de hoje. Há sempre confrontos menores, né, ocorrendo, ameaças ocorrendo, mas vai chegar a hora que elas entrarão realmente em guerra, e como a profecia diz, né, a Rússia se obrigará a entrar no meio dessa guerra devido a essas nações quais elas têm acompanhado, né, têm apoiado, principalmente na parte nuclear. Então, a situação geopolítica lá no Oriente Médio, né, comprova toda a veracidade da profecia bíblica em que essas nações, né, que contendem com Israel, a hora que entrarem em guerra com Israel, obrigatoriamente a Rússia terá que apoiá-las. Tudo por causa de política, né, irmão Jefferson? E não tem muito para onde correr, a profecia vai se cumprir nos mínimos detalhes, né, irmão Jefferson? Sem dúvida, irmão Samuel. Questão geopolítica, questão de interesses em terras, questão de interesse em petróleo, em outras riquezas de Israel, como os campos de gás que agora estão aparecendo. Também ali diminuirá o monopólio da Rússia de transmissão e fornecimento de energia de gás à Europa. Então tem muitas questões que fará com que a Rússia vá até Israel lutar contra o povo judeu, contra o povo que vai estar na época lá, nessa época em que aconteceu o Armagedon. Esse povo estará extremamente unido num só pensamento. Mas como diz a profecia, né, lá encontrarão seu vale, seu cemitério, né, lá encontrarão sua sepultura. E os povos, né, que é citado ali junto com Gog são justamente esses quais nós comentamos aqui, né, esses que a Rússia tem o apoio, né, qual você apoia. E para nós fazermos um paralelo com relação a essa profecia, nós vamos ler aqui agora Apocalipse. Irmão Gerson, pode ler para nós, por favor, para complementar, né, essa questão? Apocalipse, o capítulo 19, do verso 15 ao verso 19. Nós vamos ler, né, relatar isso aqui para que haja, né, um entendimento, onde em Ezequiel é falado ali, né, dos animais que comerão, né, e tomarão sangue dos reis da terra. E olha o que diz Apocalipse também nesses versículos que eu citei. Então, que todos possam pegar essas escrituras e escutar com atenção. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne
dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e a carne dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. Interessante, né, irmão Jefferson, que fala justamente desse mesmo banquete aos animais, né? E nós lemos aqui Apocalipse 19 porque há pessoas que creem, né, que haverá duas guerras ainda, uma guerra antes do Armagedon, né? Então 2 guerras para que aconteça o milênio de Cristo, mas isso não é possível, né, pelas Escrituras. Tanto é que alguns dizem, né, que quando é dito lá na profecia que Gog saberá que Israel habita segura, né, que eles vivem todos em paz, então as pessoas elas acabam associando a uma outra era, uma outra guerra, quando Israel não estiver totalmente em paz. Mas isso na profecia está falando do retorno, né, de Israel à sua terra, né, quando todos estiverem se congregado em Israel, qual é uma profecia também que tem seu cumprimento, né, em 1948. Então eles, querendo ou não, eles habitam seguros, têm sua força armada, né, tem o FDI, o Sistema de Defesa de Israel, é uma nação forte militarmente, e depois virá então, né, Gog contra eles. E, irmão Jefferson, não há espaço na profecia para 2 guerras antes do milênio de Cristo, né? Irmão Samuel, muitos entendem ali que o Gog lá de Ezequiel 38, Ezequiel 39, é um Gog diferente citado lá no Apocalipse. Para você que entende, para você que vê seus professores ou muitos falando até mesmo na internet que essas duas citações de Gog, esses 2 Gog relatados na Bíblia são diferentes, sinto muito em lhe dizer, mas você está sendo enganado por esse tipo de religião. Deus, com o passar do tempo, ele deu uma linhagem temporal para que as coisas se completassem. Também deu uma linhagem profética para que as coisas se completassem. Então Deus não falou de 2 coisas ao mesmo tempo. A mesma profecia de Gog e Magog lá de Ezequiel é a mesma profecia de Apocalipse 19, o qual nós lemos em outra citação também de Apocalipse. É interessante, né, que em ambas as passagens que nós formos ler, tanto em Ezequiel 38, Ezequiel 39, quando Cristo fizer a guerra contra os homens lá, as nações, né, como nós lemos ali em Apocalipse 19, é sempre dito que então toda a terra conhecerá o Senhor, né, e saberão que o Senhor é Deus. Então, se fossem 2 guerras, irmão Jefferson, na primeira já deveria se saber que o Senhor é Deus, e na segunda já não poderia se falar isso, né, porque todos já conheceriam o Senhor como Deus. Mas em todas elas é falado, né, claro, na Bíblia, durante o Armagedon, que após o Armagedon, né, ali com o juízo de Deus, todos saberão que existe um Deus o qual protege Israel e todo o seu povo, né, toda a igreja. Então, é uma guerra somente que nós esperamos antes do milênio de Cristo. Claro, não jamais conciliando com a guerra pós-milênio, né, lá onde nós já comentamos aqui com o irmão Jefferson nos vídeos anteriores. E o que nós esperamos é uma guerra, o Armagedon, para então vir o Messias. Não há espaço nas profecias para conciliar 2 eventos separados nesses versículos que nós lemos agora e qual nós lemos no vídeo anterior também. Mas era isso, né, o conteúdo que nós queríamos trazer hoje para vocês, caros estudantes da Palavra de Deus, que possam, né, conhecer mais detalhes sobre o Armagedon, que é um assunto muito grande, né, vários detalhes, então nós separamos em alguns vídeos que possa ficar de fácil entendimento, né, se há dúvida, nos contate. Se você lê algo que você pensa diferente, está com dúvida, quer realmente conhecer a verdade, né, você tem algum ponto a apresentar, nos contate também, nossos contatos estão aí no final do vídeo, para que todos nós possamos aperfeiçoar nosso conhecimento na Palavra de Deus. Então, irmão Jefferson, agradeço a participação, que a paz seja contigo, e se Deus permitir, estaremos aqui mais uma vez, né, nos próximos vídeos falando da Palavra de Deus. Amém, irmão Samuel. É um enorme prazer nós falarmos sobre a Palavra do Altíssimo, aquele que habita no mais alto dos céus, o nosso grande Deus, nosso único Deus. Mais uma vez convidamos vocês, se tem alguma dúvida sobre o assunto, se você mesmo quer discutir, se você mesmo quer debater sobre o assunto, contate-nos pelos endereços que estão aí no vídeo, entre em contato conosco até mesmo pelo WhatsApp. Nós aguardamos teu retorno,
De qualquer forma, estamos abertos a conversar com vocês, com todos aqueles que têm a necessidade de conversar. Então, estamos aqui agradecendo a tua presença e pedindo mais uma vez que possa aí dar um like e se inscrever no canal e também passar essa mensagem a outros que têm interesse nas Santas Escrituras. Paz seja convosco. E lembrando, né, de não esquecer de visitar nosso podcast, Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas, qual há outros episódios, né, além desse que nós fizemos aqui no YouTube, né, bastante conteúdo interessante em forma de áudio e que vale a pena, né, no seu dia a dia você achar um tempo e escutar, porque a palavra de Deus, né, deve ser proclamada, deve ser ouvida e também deve ser principalmente ensinada, né, a todos aqueles que Deus nos permitir. Então é isso, né, fica aqui nosso vídeo, que a paz seja com todos e até o próximo.